Fazer essa reflexão, essa avaliação e pensar sempre no seguinte: o meu filho não vai lembrar lá na frente do melhor tênis que eu dei para ele, do melhor tablet que ele ganhou ou do celular iPhone. Ele vai lembrar dos momentos que eu sentei com ele e conversei quando ele precisava, de um abraço, de uma palavra amiga, de um carinho. E por vezes a gente não faz isso porque nós estamos preocupados demais com a vida virtual, ao invés de viver a vida real. Então, é essa realidade que a gente quer trazer para os pais, né? De que forma eu quero ser lembrado pelo meu filho? Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast semanal, recebendo as personalidades aqui da região oeste catarinense. E hoje, o último podcast de 2022, da primeira temporada. Encerrando a temporada, né, 2022, né? A gente está recebendo aqui uma presença feminina, mais uma mulher presente aqui no Fala Mais. E uma curiosidade, o primeiro Fala Mais da história, o primeiro, obviamente, de 2022, foi com um psicólogo. E agora o último da primeira temporada com uma psicóloga, né? Jonathan, apresenta a nossa convidada. Muito bem. Olá, pessoal que está acompanhando o Fala Mais, cumprimentar a todos, né? E com muito prazer cumprimentar aqui a Priscila Tobias, está conosco hoje, vai bater um papo, falar um pouquinho sobre a vida, falar um pouquinho sobre a profissão também. Priscila, seja muito bem-vinda, né? A Priscila é de Ponte Serrada, é psicóloga escolar, educacional, trabalha, gosta de treinar, estudar, fazer muitas coisas além disso, né? A Priscila vai contar, cantar também, né? De vez em quando. Tem os hobbies, né? Tem um histórico aí em cima dos palcos também, sim, né, Priscila? Sim. Seja bem-vinda, obrigado pela presença. Então, olá, Jonathan, Jefferson, que alegria, né, estar aqui. Agradeço muito o convite de estar aqui para contar um pouquinho mais sobre a minha história, né? Priscila, você está com quantos anos? Então, eu tenho 32 anos. Uhum. É formada psicóloga há quanto tempo já? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Desde então, exerce a profissão. Sim, exerço a profissão. Então, há 5 anos como psicóloga. E antes disso, quais eram os teus afazeres? Então, antes disso, eu trabalhava na prefeitura aqui de Ponte Serrada, né? Eu atuei uns 3 anos na diretoria de cultura e juventude, né? E depois disso, então, eu fui estudar fora, fui para Joaçaba, iniciar minha graduação e retornei em 2017. Você é natural de Ponte Serrada, né? Você nasceu no município. Sim, eu nasci aqui. E mora até hoje em Ponte Serrada? Apesar de trabalhar em Vargião, hoje você continua morando em Ponte Serrada. Sim, então eu saí de Ponte Serrada lá em meados de 2009 e eu retornei ano passado, né? Então, voltou para a terrinha. Voltei para a terrinha, né? Porque aí comecei a trabalhar aqui na prefeitura de Vargião. Em 2009 você foi morar para onde? Chapecó. Chapecó? Uhum. Foi trabalhar lá, estudar? Sim. Como é que era? Eu fui trabalhar no Colégio Marista, né? Então, trabalhei durante 3 anos lá e depois ingressei na graduação e consegui uma transferência para a UNOESC de Joaçaba. Uhum. Aí você fez a tua graduação em Joaçaba. Em Joaçaba. Estudou psicologia. Quanto tempo a faculdade? Quantos anos? Deu 5 anos. 5 anos. Uhum. Daí você morava lá ou ia toda noite? Como é que era? Eu morava lá. Em Joaçaba. Eu morava lá. Uhum. E esse interesse pelo curso de psicologia, ele despertou em que momento da tua carreira, da tua vida? Então, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura aqui em Ponte Serrada, eu iniciei uma graduação de agronomia, né? Então, eu fiz 5 semestres. 5 semestres de agronomia, eu estava quase ali finalizando metade e eu percebi que não era o que eu queria. Então, eu iria ser uma profissional muito frustrada. E, na época, abriu o curso de psicologia na UNOESC Xanxerê. E eu comecei a pensar, eu vou migrar. Uma loucura total, né? Meus pais, assim, ficaram totalmente preocupados, mas eu fiz o que eu queria.
né? E aí eu migrei. Porque você saiu de uma área que são áreas assim que não tem relação, nenhuma afinidade, né? Nenhuma da afinidade. Da agronomia para psicologia. Nenhuma afinidade. Então, olha a importância da gente se conhecer, né? Eu iniciei o curso de agronomia pensando que iria me identificar e lá na metade, quase acabando, né? Eu percebi que não era o que eu queria. Então, não adiantava eu prosseguir com aquilo. E aí eu me encontrei na psicologia, hoje eu sou extremamente feliz na minha profissão. Sim. E aí como é que foi o processo aí? Você começou a identificar, opa, peraí que essa não é a minha área, não é isso que eu quero fazer. E encontrar uma área que fosse o teu desejo, por exemplo, né? Que foi a psicologia. Como é que foi esse processo? Como que você começou a pensar? Então, sabe quando você começa a estar em um espaço que você não se sente mais pertencente àquilo? Era isso que eu me imaginava no curso de agronomia. Porque conforme as matérias iriam surgindo, matérias mais específicas, assim, não aquelas iniciais que a gente tem lá no curso. Quando começou a prática, isso, de repente, ali, né? Eu comecei a perceber que não era aquilo que eu queria, né? Então, automaticamente, e através do autoconhecimento também, eu fiz essa escolha, né? E foi a minha melhor escolha. Né? Hoje eu não me arrependo, claro que eu demorei um pouco mais para concluir a minha graduação, mas eu fui muito mais madura para esse curso de psicologia e muito mais aberta a essas novas possibilidades, sabe? Foi bem interessante. E os 5 semestres, 2 anos e meio, né, de faculdade de agronomia, eles, hoje, tu vê que eles serviram de alguma coisa? Tu conseguiu tirar algum tipo de aprendizado, seja né, algo mais subjetivo, né, que você nem carrega para o teu dia a dia, mas tem alguma coisa que tu consegue aplicar, assim? Né? Ou foram 2 anos e meio perdidos? Então, não foram 2 anos e meio perdidos, eu diria, mas fazem parte do meu projeto de vida, né? Algumas matérias, por exemplo, ética, né? Algumas outras disciplinas, a gente consegue visualizar também na minha prática como psicóloga, né? Porque ela é para todas as profissões. Mas, claro, as específicas de agronomia, não. Não. Até porque algumas matérias você conseguiu reaproveitar, eu acredito, né? Isso, algumas sim. Produção de textos, né? Essas matérias, metodologia científica. Sim. Pri, eu acho que antes da gente chegar para a parte da tua profissão atual, né, ser psicóloga, a gente poderia conversar um pouquinho a respeito da época que você atuou, foi muito presente tu mencionou, né, na Secretaria de Cultura em Ponte Serrada. Até a gente recebeu, é legal de ver, as histórias vão se complementando, né? A gente recebeu o Édipo aqui no Fala Mais, né? Hoje ele é cantor, ele tem várias profissões. E ele comentou que você foi uma das incentivadoras na época da Secretaria de Cultura para que ele fosse, né, à frente, subisse nos palcos, né? Você fez parte da história dele. Vocês cantaram junto, eu acho, também, né? Sim, já cantamos juntos, sim. Juntos, né? Sim. Uhum. Então comentar, né, um pouquinho sobre como é que foi essa tua carreira, né, esse período da tua vida à frente da Secretaria de Cultura, né? O que você tirou de aprendizado para ti e as ações que foram desenvolvidas, né, durante esse período. Então, foi um desafio enorme. Eu tinha 18 anos, né? Com 18 anos, uma jovem assumiu um departamento, né, em uma instituição pública. Isso é muito desafiador. No início, eu tive muitas dificuldades, muitas mesmo. Né? Claro que era uma área que eu gostava muito, porque eu já estava envolvida com a questão da juventude. Né? Eu atuei durante 8 anos na Pastoral da Juventude aqui em Ponte Serrada, então eu tinha uma caminhada. Mas com cultura, era aquilo que eu vivia na minha casa, com o meu pai, que é músico, com a minha família. Então, eu não tinha esse entendimento. E no primeiro ano eu sofri muito, muito mesmo, porque eu não conseguia visualizar uma saída, né? Mas no segundo ano eu comecei a estudar e comecei a pensar assim, não, eu preciso ser a melhor diretora de cultura que Ponte Serrada vai ter, mas não
pelos outros, por mim. Uhum. Porque eu sofri tanto no primeiro ano, foi muito difícil para mim. E aí eu comecei a estudar e comecei a criar conexões com pessoas que já tinham uma caminhada muito grande nesse departamento de cultura em outras regiões, em outras cidades. E aí foi que eu aprendi, né? E aí tudo começou a fluir. Muitas ações foram realizadas, muitas ações mesmo. Eu acho que assim, ó, é uma caminhada que eu olho para trás e me orgulho muito porque eu encontro pessoas na rua e elas me falam, no teu tempo, como foi bom, lembra que nós viajávamos, tinham festivais. Então, eu acho que foi tão significativo tanto para elas quanto para mim. Né? E a questão do Édipo, do Cleiton Padilha, que hoje ele também que ele pinta quadros. Sim, é artista, né? Que ele é artista. Até ele foi me visitar há pouco tempo, ele me levou um quadro, né? Lindo, maravilhoso. E ele me disse algo que marcou muito para mim. Ele disse assim, Priscila, eu saí do CTG, né, do bairro, de um bairro que eu não tinha muita perspectiva de vida. E eu lembro que você falou para mim, quando eu te levei um desenho, Cleiton, e se fosse você pintar numa tela? E ele, será? Sim, vamos tentar. E ele tentou. Então, assim, e aquilo passou a ser a fonte de renda dele naquele momento, né? E ele é um artista maravilhoso. Então, às vezes, a gente só precisa que alguém acredite em nós. E o Édipo da mesma forma, né? O Édipo começava a cantar em casa e talvez ele não tinha tanto aquele incentivo. E um dia ele chegou para mim e ele disse, eu me inscrevi em um festival. Eu falei, nossa, que bacana. Ai, prima, mas ninguém acredita em mim. Daí eu falei, você acredita em você? Ele disse, sim. Eu disse, eu também acredito em você. Então, você vai ganhar. Não, tu não precisa ganhar esse festival, mas você vai começar a cantar. Uhum. E ele ganhou aquele festival. Quanto tempo você ficou na cultura? Quantos eu anos? Fiquei 3 anos na cultura. 3 anos. 3 anos, mas para uma jovem... boa parte da vida já, né? Sim. Dos 18 aos 21, então. Dos 18 aos 21. Foi, digamos, o início da tua caminhada profissional? Ou você, antes disso, trabalhava já, tinha exercido alguma atividade? Eu trabalhava no comércio aqui de Ponte Serrada, né? E aí, depois, eu fui para a Secretaria de Cultura. Uhum. E daí foi a partir da cultura, em sequência no caso, né, não tenha tido relação, que você entrou no curso de agronomia e fez esse tempo ali, ou você já cursava enquanto ainda estava na secretaria? Eu cursava enquanto eu estava na secretaria. Totalmente assim, Sim. né? Avesso, né? Isso! Você desempenhando um papel profissional e cursando uma área, né, que não Sim. tinha relação. É o tipo de profissional que eu chamo hoje de 360 graus, né? Então, você faz uma coisa totalmente diferente de outra, né? Mas a cultura, assim, ó, ela me trouxe muitos aprendizados, né? Que eu carrego para minha vida, para os meus projetos de vida. E eu fico muito feliz quando eu encontro esses jovens, né? Até ontem tínhamos uma confraternização da Secretaria de Educação e a Beatriz Anquete me convidou para cantar com ela. E a gente relembrou os velhos tempos, né? E o quão importante é, porque ela também fazia parte disso. Então, muitos jovens hoje... talvez não vivem o seu sonho por falta de incentivo, por falta de alguém chegar e dizer assim, você pode, vai, eu te ajudo, né? É importante a gente acreditar também nesse poder da juventude. Sim. E foi isso que a gente fez. Você citou ali, né, Pri, dos incentivos que você deu ao Cleiton, por exemplo, ao próprio Édipo, né? E agora eu estou fazendo uma relação, você vai me corrigir, mas você já tinha uma veia de psicóloga mais ou menos nesse início ali da trajetória dentro da cultura, né? Porque o psicólogo atua também na parte... vocacional, aconselhamento, né? De elevar a autoestima da pessoa, né? De trabalhar esse lado aí
do pensar do outro, né? Com certeza. Inconscientemente, agora fazendo essa reflexão, né, que você trouxe, com certeza, né? E o nosso papel também é muito esse, fazer com que a pessoa consiga visualizar as várias oportunidades que ela tem e os seus potenciais, né? De que forma eu posso traçar o meu projeto de vida a partir disso que eu sou, a partir das minhas qualidades, dos meus valores, né? Só que muitas vezes essa pessoa não está preparada para enfrentar esse desafio. E aí, com uma ajuda profissional, ela consegue. Uhum. E você estava falando antes também, quando você decidiu trocar a agronomia pela psicologia, você teve uma conversa com os teus pais e a reação deles foi meio que de espanto. Como é que foi esse papo? Sim, foi totalmente de espanto, até pela questão financeira, né? Porque o curso, a mensalidade era razoavelmente cara na época, e os meus pais, eles pensaram assim, poxa, né? Até agora? Sim. E aí, isso pesa. Mas naquele momento eu resolvi enfrentar aquele desafio. Né? E a partir daquele momento eu comecei a pagar as mensalidades do curso de psicologia, porque eu já, né, trabalhava, enfim, eles me auxiliavam, mas eu confesso que foi um choque muito grande. E aí, quando você iniciou o curso, você já percebeu, opa, é isso mesmo que eu quero. Já no primeiro dia, como é que foi? Demorou Ou um tempo. você sentiu ainda dúvida, um receio de chegar a certa altura ali e pensar novamente, não é isso? Demorou um tempo, porque no início são as disciplinas específicas de todo o curso, né? Produção de textos, ética, né? E aí depois, quando eu comecei a entrar nas disciplinas específicas da psicologia, eu me apaixonei. Eu pensei, nossa, é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim, né? A decisão que eu tomei foi a melhor. Uhum. Dentro da área da psicologia, o que te faz brilhar o olho? Assim, da tua atuação, né, no caso? Hoje, a psicologia escolar e educacional. Hoje. Que é o que você atua, né? Que é a que eu atuo. Mas durante a minha graduação, eu era a única da minha turma apaixonada por psicologia das emergências e desastres. Então, assim, tanto que eu fiz o meu TCC, né, com o tema luto coletivo, quando uma torcida perde seus heróis, que foi justamente para entender como a torcida da Chapecoense conseguiu lidar e desenvolver resiliência para aceitar o luto, a morte, né, de todos os jogadores da Chapecoense. Como é que foi para eles perder basicamente um time inteiro, né? E, nossa, esse assunto brilha meus olhos até hoje. Eu estudo sobre isso, eu leio, mas eu gosto mais de psicologia escolar. E é engraçado que durante a minha graduação, a gente sempre tem essas conversas, né? Eu sempre dizia assim, 2 áreas que eu jamais vou atuar. RH e psicologia escolar. Onde se está hoje, né? Sim. Primeiro emprego, RH. Segundo, psicóloga escolar. Então, assim... Já como profissional de como psicologia. profissional. Então, assim, é isso que eu fico pensando, né? Como a gente não conhece profundamente as áreas e depois que a gente está lá, a gente começa a se apaixonar. Porque eu também gosto muito da área de gestão de pessoas, dessa questão de RH, né? Mas eu não conhecia muito e falava que eu não Tu queria queria. um preconceito da atividade ali, vendo de fora. Isso. E cria até um certo bloqueio, né, para a tua evolução profissional também, né? Porque, querendo ou não, é uma área que existe muito campo de trabalho e, assim, uma área que, mesmo você que falou não gostava, se você não encarasse, não teria tido essa oportunidade de, digamos assim, crescer nesse ramo específico da psicologia, né, Pri? Com certeza. Com toda certeza. Como é que é a tua rotina hoje em dia de trabalho? Você falou que trabalha com a psicologia escolar, mas, por exemplo, você atende só alunos, tem professores também?
a equipe de profissionais ali da educação? Como é que é? Sim, então o psicólogo escolar ele faz esse trabalho coletivo, não é um trabalho de atendimento aos alunos, aos professores, é um trabalho de escuta, porque a gente sai um pouquinho dessa perspectiva de psicologia clínica na escola e traz esse trabalho de uma psicologia mais coletiva. Por exemplo, eu vou em sala de aula trabalhar habilidades e competências socioemocionais com os alunos. Eu trabalho muito a questão das habilidades e competências socioemocionais com os professores. Hoje nós temos escutas docentes com os professores, que é aquela questão do acolhimento. Eu estou passando por alguma dificuldade tanto no meu trabalho quanto na minha vida pessoal. Então, eu vou buscar ajuda do psicólogo escolar para que eu possa entender, né, se eu preciso de um atendimento especializado. Certo. E a partir desse acolhimento que eu realizo na escola, eu verifico se tanto a criança quanto o professor, o educador, necessita de um acompanhamento, né, especializado, de uma psicóloga clínica, enfim. Aí esse acompanhamento não é você quem faz. Não. Aí você Aí indica, a gente no caso. Isso. Aí encaminha, no caso. Nós encaminhamos para a unidade básica de saúde do município, né? Uhum. E a partir disso, a psicóloga verifica quais as possibilidades também de encaminhamento, né? Mas aquele acolhimento inicial, ele é realizado na escola. Sim, é uma espécie de mapeamento, no caso, Isso. das pessoas que têm necessidade. Isso. E a gente trabalha também com tem outras possibilidades do psicólogo escolar, por exemplo, auxílio e manejo de sala de aula com alunos que têm laudos médicos. A gente tem conversas pedagógicas com os professores também nesse sentido. Então, o psicólogo escolar hoje, na escola, ele é de suma importância. Até na realização do PPP, que a gente chama, né, que é o Plano Político Pedagógico da escola. Auxílio na equipe de gestão, verificação de clima escolar. Tudo isso envolve a atuação do psicólogo, visitas domiciliares, né, atuação com as famílias. Então, temos um leque de possibilidades. Sim. E há encontros regulares, assim, ou eles são esporádicos conforme a necessidade? Como é que funciona na prática? Na prática, por exemplo, como são 4 escolas, eu estou cada dia em uma escola, né? E de acordo com a demanda que vai surgindo, eu também vou para a escola, né? Uhum. E nessa minha ida na escola, eu consigo também visualizar, tanto em sala de aula, claro que vai da organização, daí do planejamento anual, de que forma a gente se planeja, né? Mas eu atendo pais, eu vou para a sala de aula trabalhar com grupos, porque esse é o foco também, trabalhar muito com a questão grupal. Com os professores nas formações, nós trabalhamos muito com a escuta coletiva, né? De que forma que eles se sentem. Então, hoje, na escola, é importante, a gente sempre diz, que o professor, o educador precisa estar bem psicologicamente e fisicamente para que ele possa ter esse olhar atento com o aluno. Porque nós nos preocupamos muito, eu vejo, eu percebo, eu leio a preocupação das pessoas que trabalham com educação, onde o foco é muito no aluno. No aluno, nós precisamos acolher o aluno. Mas para que a gente possa acolher esse aluno, nós temos um percurso, né? Eu só vou acolher se eu for acolhida. Uhum. Ninguém dá o que não tem, né? E esse é o nosso trabalho. A gente começa lá acolhendo a equipe de gestão, acolhe o professor, depois o educador, acolhe o motorista do transporte escolar, porque ele é de suma importância. Hoje eu digo que na escola todos são muito importantes, inclusive o motorista do transporte escolar, porque é ele que vai trazer aquela demanda para mim. Por exemplo, Priscila, olha, eu estou percebendo que uma criança que era extrovertida está mais introvertida. Será que está acontecendo alguma coisa? De repente você possa conversar. E essa sinalização para mim é importante, né? Porque às vezes eu posso identificar algo que essa criança está passando por uma sinalização
às vezes até alguma coisa que não está relacionada à escola, mas sim à família, né? Uma situação de violência, por exemplo, né? Com certeza. Então, olha a importância de cada educador na escola, né? Hoje, até eu digo para os meus alunos, que eu sou professora universitária também, que a pessoa que mais me auxilia na escola é a merendeira. Por quê? Porque ela está ali entregando lanche, conversando com as crianças, e eles têm uma confiança nela no sentido de trazer várias questões para ela, né? Emocionais mesmo, ou familiares. E a partir disso, ela sempre está em contato comigo. Olha, Priscila, talvez você deva conversar com essa criança. Então, ela me sinaliza o caminho, porque eu não estou sempre na escola, né? Eu estou fazendo esse giro em cada uma. E olha a importância disso para mim como psicóloga. Sim. Então, a gente cria um elo de saúde mental. Não é mais só o psicólogo lá na escola que é responsável por identificar, né, possíveis transtornos ou adoecimento psíquico. É um ecossistema bem, né, complexo, né? Porque, como tu disse, as pessoas muitas vezes pensam direto lá na ponta que são as crianças, mas tem todos esses pormenores, né, que são os profissionais envolvidos, né, na educação. Com toda certeza. E quais são as principais demandas, assim, o que mais você identifica em termos de problemas? Desde a equipe, passando pelas crianças, os alunos em si, a própria família também, né? Então, hoje, o que eu identifico que nós temos um desafio enorme por conta do excesso de telas e que esse excesso de telas, ele causa sintomas de ansiedade, de irritabilidade nas crianças, que por vezes os pais têm as suas demandas pessoais de trabalho e as crianças ficam com terceiros em casa e não têm essa supervisão também dos conteúdos que acessam, né? Por vezes, crianças não têm um sono regular à noite, também por conta disso, né? Acontece muito de a criança ir dormir assistindo um vídeo. Os pais dormirem e a criança permanecer no celular até altas horas da madrugada. Isso acontece muito. Então, geralmente, quando eu vou realizar minhas visitas domiciliares, eu converso. De que forma, como é que é a rotina dessa criança? Você pode me explicar? Né? Porque hoje as crianças têm um acesso muito fácil ao celular. E os pais precisam cuidar disso, ter o olhar mais atento, porque impacta significativamente na qualidade de vida dessa criança e no rendimento escolar, né? E também na questão psicológica, porque essa criança ela vai desenvolver sintomas de ansiedade. O celular é muito passivo e nós precisamos do ócio para sermos criativos, né? Então, é importante que os pais incentivem as crianças a ter esses momentos de frustração também, de ócio, sabe? Opa! De não ter o que fazer, isso! Né? Eu não tenho o que fazer, mas eu não vou pegar o celular. Eu vou criar uma brincadeira, eu vou criar um brinquedo com o que eu tenho lá na minha casa, eu vou sair para brincar no quintal. Então, o celular, ele é muito importante, as tecnologias são importantes, significativas, mas tudo em equilíbrio. Hoje eu percebo que o nosso maior desafio é o excesso de telas, tanto na escola quanto em outros espaços. Porque essa geração em si, né, as crianças de hoje, os adolescentes, enfim, já nasceram dentro da tecnologia, né? O mundo deles é esse, né? E então, existe um conceito, assim, algo, uma receita, melhor dizendo. A criança, a partir de qual idade você dá o celular, de que quanto tempo ela pode ficar por dia com o celular, como é que funciona? Tem uma receita específica ou varia muito de pessoa para pessoa, da condição da própria família, estrutura emocional da própria família também, de trabalhar isso? Tem uma receita? Como é que é, Pri?
Então, a Associação de Pediatria, ela alerta nos seus documentos que a criança, quanto mais você puder retardar o contato dessa criança com as telas, melhor para o seu desenvolvimento, né? Por exemplo, hoje, crianças de 1 ano, ou bebês, né? Que as mães, claro que a gente entende que são demandas diárias também, que às vezes fazem com que isso aconteça, né? Colocam o celular na frente da criança para assistir um filminho, ouvir uma música, algo nesse sentido, né? A criança, ela não presta atenção em mais nada, somente naquilo, certo? Isso isso não é benéfico para a saúde, tanto mental quanto física dessa criança. Por quê? Porque eu já atendi crianças que elas só comem se tiverem o celular. Ela fica condicionada a isso. Isso, né? Ela fica condicionada a isso. Então, eu sempre digo para os pais, no máximo 1 hora por dia. Comecem a resolver, a fazer acordos com as crianças, né? É assim, eu quero o celular. Não, você vai brincar. O brincar, ele é o alicerce da saúde mental. E não é só para a criança, o brincar até para o adulto. Ele estrutura a nossa personalidade, a forma como nós vamos encarar o mundo. E as crianças de hoje, elas não brincam. Vocês lembram da infância de vocês? Nossa. Do que é que vocês gostavam de brincar? Né? Tudo isso foi construindo a personalidade de vocês. Hoje as crianças não têm mais isso. Eu sempre digo para as famílias, prestem atenção nas memórias, se vocês estão criando memórias significativas com seus filhos. Ou se eles estão passando a vida deles, a infância, em frente ao celular. Sim. Porque isso é perigoso. Sim, prejudica demais, né? Porque agora você falando, a gente vai puxando da pessoalidade, né? Da nossa infância. Então, nós somos de uma geração que, como o Jonathan disse, as gerações atuais, elas já nasceram com a tecnologia. As nossas, a tecnologia foi sendo implementada, né? Então, a gente lembra de, por exemplo, tinha um momento de jogar videogame, mas era aquele momento, Sim. né? Agora vai ter que desligar a TV e agora vai brincar na rua, né? Hoje, na rua é modo de dizer, né? Mas vai brincar com outras crianças. Ou até mesmo com os pais, com a família, você precisa ter esse momento de interação, né? Da família participar do desenvolvimento da criança também, né? Para não delegar toda essa função por comodismo ou por achar que está fazendo algo bom para a criança, deixar na frente de um tablet, de um celular, de uma televisão, né? O tempo todo. Né? Isso, com certeza. Porque eu sempre digo, o celular não é a sala de espera da vida. A vida, nós temos uma vida ali fora, né? E quando a gente fica na frente do celular, nós ficamos muito passivos. Nós estamos no mundo virtual. Sem contar as inúmeras possibilidades de uma criança desenvolver também essas questões de transtornos de autoimagem. Porque hoje no Instagram é tudo muito lindo, né? Nós temos uma vida instagramável, que nós falamos. É o mundo perfeito. E isso acaba afetando as pessoas. Poxa vida, né? Ninguém posta nada que seja frustrante, né? Isso, todo mundo posta diversão e alegria. Mas e os meus momentos de vulnerabilidade? Eu vou postar no Instagram? Eu já fiz uma reflexão sobre isso, sabe? Principalmente eu como psicóloga. As pessoas têm uma visão de que o psicólogo não pode sofrer. Psicólogo não pode chorar. Psicólogo não pode... ele tem que estar sempre forte. E isso não é verdade, gente. Psicólogo chora, psicólogo é humano, psicólogo é gente. Psicólogo vai no psicólogo. Psicólogo vai no psicólogo, ele também precisa de terapia. Então, é como se eu não pudesse mostrar a minha vulnerabilidade, mas eu sou vulnerável. E é isso que me torna forte, né? Então... eu fico preocupada em relação a isso com as crianças, porque isso desenvolve... hoje nós temos crianças, muitas, quase a maioria,
com sintomas ansiosos na escola. E eu acho que para a gente encerrar esse arco da questão da tecnologia, ou da continuidade, enfim, né? Mas é muito por exemplo, né? A criança, ela aprende vendo o mundo lá fora, né? E se ela tem dentro de casa os pais que estão aqui, um do lado do outro, com os celulares, com a cabeça baixa, conversando com outras pessoas, ou conversando com eles mesmos, ou curtindo a foto deles mesmos, né? Mas não estão interagindo com ele pessoalmente, né? Fisicamente, e com a criança ali na frente, o que ela vai fazer? Ela vai ser o reflexo dessa família, né? Então, puxão de orelha para os pais, né? Seja um exemplo, né, para as crianças, seja um exemplo para os menores de que a vida não está dentro da tela, né? A gente tem que aprender a utilizar a tecnologia para que seja apenas benéfica para a nossa vida, né? Não que traga todos esses malefícios que hoje estão muito presentes, né? Com certeza, você trouxe algo muito importante, que é a relação dos pais. Né? Hoje nós somos os nativos digitais, isso é óbvio, né? A nossa geração é totalmente tecnológica, mas nós somos a geração mais depressiva da história. Tá? Nós estamos perdendo algo muito valioso, que são as nossas relações. Nós estamos perdendo momentos com os nossos filhos, momentos de brincadeiras, momentos especiais, momentos de resgate, de sair assim, fazer algo em família. Eu vou fazer um piquenique, mas eu não vou levar o celular. Porque a gente não precisa tirar foto, a gente não precisa postar no Instagram. Nós precisamos viver. Eu sempre digo, nós temos que tornar a vida digna de ser vivida. E o que é isso? Né? É termos bons momentos com as pessoas, com a família, com os nossos filhos. Não podemos terceirizar a educação hoje. Né? E eles aprendem muito pelo nosso exemplo. Então, que tipo de pai e mãe eu estou sendo? É importante a gente fazer essa reflexão, porque às vezes a gente vive no automático. Sim. Né? Então, é automático pegar o celular na hora das refeições, mas isso são acordos que a família pode fazer, né? Começar esse detox digital. Sim. Né? Então, hoje nós vamos ficar sem celular, combinado? Combinado, a criança vai entender, desde que isso parta de um adulto. Sim. Né? A questão do exemplo, ela é fundamental, principalmente para as crianças, né? Porque elas são o espelho do que o adulto é, né? Do que o pai é, o tio, o avô, enfim. Né? São uma esponja, né? Absorvem tudo. Eles vão absorvendo tudo isso, né? Inclusive um exemplo que eu sempre uso, acho que no podcast, não lembro se eu trouxe já alguma vez, mas na minha vida particular. Tô conversando com o Jonathan pelo WhatsApp, ele não tá aqui comigo. Aí ele chega aqui do meu lado, eu não vou conversar com ele, eu vou começar a conversar com outra pessoa que não tá do meu lado, mas lá pelo WhatsApp, lá pelas redes sociais, né? E essa rotina que foi criada, né? É um vício, né? É um vício, tanto é que tem uma série na Netflix, não vou lembrar o nome, mas que as únicas duas indústrias que utilizam o termo usuário são as indústrias das drogas e a indústria das redes sociais, que são, né, fazendo esse paralelo, são viciantes, né? Então, as drogas viciam, a pessoa é uma usuária de droga. A rede social, ela vicia. A gente é viciado em rede social, a gente tem que fazer esse processo de detox que tu disse, né? A gente é um usuário de rede social, né? Então, se a gente conseguir fazer essa autorreflexão de que isso está fazendo mal para mim, está fazendo mal para minha família, para o meu dia a dia, para minha vida, eu não estou vendo minha vida passar. Nossa, estamos em dezembro, o ano passou tão ligeiro, 2022 foi assim. Cara, 2023 vai ser ainda mais rápido se você continuar nesse ritmo, né? Então, tira um pouco o pé das redes sociais, tira um pouco o pé do celular, né?
e utiliza isso como uma ferramenta produtiva para o teu dia, né? Pega só o que é bom, né? Com toda certeza. Pega só o que é bom. E é como você trouxe, né? Às vezes nós ficamos tão habituados com o celular o dia todo que nós não vemos o tempo passar. E o dia passou e nós não fizemos basicamente nada, a não ser ficar ali. Claro que a gente vai resolvendo os problemas, né, as demandas que a gente tem. Por isso que a disciplina é tão importante. Eu vou treinar, eu vou trabalhar, eu preciso ler. Hoje eu percebo que as crianças, os jovens, têm muita dificuldade para ler. Uhum. Por quê? Porque eu preciso estar concentrado para absorver aquela leitura, para aprender. É um momento de calma, para desacelerar. Exemplo, eu me conheço, eu sei que para que eu possa ficar calma, eu preciso ler um livro. Uhum. Né? Mas hoje as crianças não leem, elas não têm esse hábito de leitura. Por quê? Porque elas ficam somente em frente ao celular. Então, pais, é quase que um apelo, né? Contem histórias para os seus filhos, estimulem a leitura. Quem é que disse que a gente precisa só dar brinquedos para os nossos filhos no Natal, em datas comemorativas? A gente também pode dar livros. Não é verdade? Sim. Contar histórias para os filhos, né? Contar histórias. A criança que tem ali 3, 4 anos, 5 anos e não sabe ler ainda, né? Mas os pais podem comprar um livro, contar a história, mostrar a ilustração, as figurinhas ali, né? Melhora o vocabulário dessa criança, porque hoje no WhatsApp a gente simplifica muito. O você, nós escrevemos o V e o C. Sim. Então, tem muitas crianças que associam isso na escola, na hora da escrita. Então, vocês entendem que a tecnologia ela veio, sim, de uma forma muito positiva. Mas alguns vícios que a gente começa a absorver disso, eles têm um impacto na nossa vida. Uhum. E na nossa vida escolar também. Sim. E para as crianças é muito mais delicada a situação, porque elas aprendem daquela forma, né? Total, e né? você reaprender é muito mais difícil do que você aprender, no meu entendimento. Porque você tem que desconstruir, né? Com Mesmo que certeza. você vai construir alguma coisa do zero. É fácil você construir. Fácil entre aspas, né? Mas se você tem que reconstruir, não, você tem que colocar abaixo aquela estrutura, ter esse esforço para isso, né? Para daí reconstruir, né? Então é muito mais difícil quando a criança, no caso, aprende errado, de uma forma errada, esse exemplo da escrita, né? O VC ali, o TBM, que é o também, Isso. e outras tantas palavras ali que são simplificadas na rede social. Elas, às vezes, quando estão sendo letradas ali, alfabetizadas, né? Elas aprendem dessa forma por conta do celular, do excesso, da falta de política, de uma política familiar ali, para que ela tenha um limite, né? Dentro daquilo, né? Sim, com toda certeza. Acho que só para complementar, então, esse assunto aí, a rede social tá aí, a internet tá aí, o celular tá aí, a tecnologia tá aí. Cara, utiliza isso da melhor forma possível, né? A gente vê hoje as crianças, elas, aqui da nossa região, a gente tem sotaque, né? Né? Nosso sotaque é característico daqui. Vai ver uma criancinha daqui da região, como é que... Ela não tem mais o nosso sotaque. Ela tem o sotaque de quem? Do rapaz lá do Rio de Janeiro, que ela fica o dia inteiro consumindo aquele conteúdo. Inclusive, Com certeza. eu vi que tem estudos que crianças de Portugal, elas têm sotaque brasileiro, porque elas consomem muito conteúdo de criadores de conteúdo brasileiro, né? Desse público infantil. Então, o que acontece? No meu ponto de vista, né? Você tem teu filho, você tem todas essas ferramentas, você não vai parar de usar essas ferramentas, mas então adapte elas, né? Faça com que isso
seja benéfico para tua família, para o teu filho, para o desenvolvimento dele e que né, tire bom proveito, né? Já que está aí a tecnologia, você não vai excluir a criança dessa sociedade, porque isso é você dar um passo atrás, né? Então, só repense, né? Só veja uma melhor forma de trabalhar com isso, né, Pri? Repensar, né? Fazer essa reflexão, essa avaliação e pensar sempre no seguinte: o meu filho não vai lembrar lá na frente do melhor tênis que eu dei para ele, do melhor tablet que ele ganhou ou do celular iPhone. Ele vai lembrar dos momentos que eu sentei com ele e conversei quando ele precisava, de um abraço, de uma palavra amiga, de um carinho. E por vezes a gente não faz isso porque nós estamos preocupados demais com a vida virtual, ao invés de viver a vida real. Então, é essa realidade que a gente quer trazer para os pais, né? De que forma eu quero ser lembrado pelo meu filho? Uhum. Pri, voltando um pouquinho para a questão da psicologia, acho que como um todo, assim, no geral. A psicologia eu vejo como sendo importante no dia a dia de qualquer pessoa. Da mesma forma que quando você vai na academia praticar um exercício, quando você vai passear, você participar ou ser atendido por um psicólogo teria que ser parte de uma rotina, acho eu, né? Venda teu produto aí. O que você, como profissional da área, vê, né? Nesse sentido. Então, eu vejo o seguinte: se as pessoas postassem no Instagram, tá pago, como elas fazem na academia, com terapia, o mundo seria um lugar melhor. Uhum. Porque todos nós precisamos fazer terapia. Independente. Ai, Priscila, mas eu não vejo a necessidade porque eu não estou passando por nenhuma dificuldade. Nós não precisamos passar por dificuldades para ir ao psicólogo. Nós precisamos pensar na questão do autoconhecimento. A partir do momento que eu me conheço, que eu sei quem eu sou, de que forma eu lido com as minhas emoções, com as coisas que me acontecem, eu já consigo fazer a autorregulação das emoções, eu consigo realizar escolhas assertivas, porque ninguém se conhece 100%. Ninguém, né? Uhum. E a gente vai no psicólogo para que ele consiga clarear esse nosso caminho e entender que talvez muitas coisas que acontecem hoje na nossa vida, elas ainda estão enraizadas dentro de nós por conta da nossa infância. Por conta desse percurso que a gente viveu e não elaborou. Exemplo, o ser humano, ele é expert em não elaborar momentos, ciclos, perdas. Por quê? É como se nós limpássemos uma casa e não jogássemos a sujeira fora. Nós fôssemos embaixo do tapete. empurrando, estamos empurrando embaixo do tapete, certo? Uhum. Nós conseguimos perceber que a nossa vida não está legal, que talvez um relacionamento não é saudável, mas a gente ainda permanece nesse relacionamento ou permanece fingindo não perceber que nós estamos vivendo um problema. Isso se chama negação. São mecanismos de defesa que nós utilizamos para negar a realidade. Só que um dia o meu tapete vai estar cheio. E aí eu vou precisar limpar. Eu vou precisar tirar esse tapete e jogar a sujeira fora. Só que talvez nesse dia o meu copo já vai estar transbordando. Eu poderia ter feito um processo de limpeza muito antes de deixar acontecer tudo isso que aconteceu. Chegar no limite, né? Que fosse um processo mais gradual, né? Que fosse mais leve, mais tranquilo, Uhum. né? Então, é assim, ó. Uhum. Mas é próprio do ser humano. Nós procuramos um médico quando? A doença aparece. Né? Você Né? vai tomar o remédio quando você está com a dor ali, né? Você não vai
Vai fazer um check-up. Já existe o ditado, né? regularidade. Melhor prevenir do que remediar, né? Isso. Então, o ser humano não se previne, né? A via de regra, assim, claro, né? Não estou generalizando, mas você vai na academia cuidar do físico, do corpo, né? Mas esquece do mental, né? Então, um exemplo, né? Com certeza. É uma situação... E acontece, assim, das pessoas buscarem essa terapia preventiva, digamos assim. Acontece, tem e existe também esses profissionais da área específicos para a pessoa mesmo não tendo um problema visível ali, realiza esse tipo de trabalho, de acompanhamento, para que não venha a ter em nenhum momento da vida. Tem pessoas que vão no psicólogo como vão na academia? Tem. Felizmente tem. Por exemplo, ano passado eu passei por um processo de mentoria, né? Como uma psicóloga. Eu fiz um processo intenso de terapia com ela, né? Eu chamo de mentoria, enfim. Mas para que eu pudesse me conhecer. Quais são as minhas potencialidades? De que forma eu posso também me posicionar no mercado de trabalho como profissional? Quais são as minhas fragilidades? Onde eu posso melhorar? De que forma eu posso trabalhar isso? Eu não tinha nenhum problema emocional, né? Mas eu fui me conhecer. E foi importante esse processo que eu passei, porque hoje eu consigo identificar muita coisa, né? Tanto na minha vida profissional quanto na pessoal, e atuar com mais assertividade. E é interessante que eu ouço muitas pessoas falarem: eu fico sem ir na academia, mas eu não fico sem ir na terapia. Olha só. E isso é importante. Então, cada vez mais nós precisamos estimular isso, né? Nos dias de hoje. Se autoconhecer, porque a gente não se conhece 100%. A gente precisa da ajuda de alguém, né? De um profissional. O autoconhecimento é tudo, principalmente agora com a era da tecnologia, né? Sim. Que aí a gente consegue se fortalecer também diante de situações que nos acontecem. Você trabalha na Secretaria de Educação, né? Nessa pasta lá em Vargião. A gente já noticiou algumas vezes no Oeste Mais, inclusive, né? Algumas premiações que foram recebidas pela Secretaria através da tua participação, né? Do teu trabalho. Você comentou antes a respeito da inovação, e isso tem muito a ver, né, com essas conquistas que vocês tiveram através lá do ofício, né? Acho que você poderia comentar um pouquinho a respeito do que foram essas premiações, né? Como vocês chegaram até elas, né? Quais foram os processos dentro disso. E falar sobre, novamente, o que tem brilhado o teu olho, aí sim, dentro da tua atual profissão. Então, nós recebemos, sim, algumas premiações em relação ao projeto Cuidando de Quem Cuida, né? Esse projeto, ele é feito por muitas mãos, ele é realizado por muitas mãos, né? Ele foi pensado, sim, pela Secretaria de Educação, mas nós temos vários profissionais que nos auxiliam, que é a Secretaria de Saúde, temos uma parceria muito bacana com a UFSC, né, que é a Universidade de Santa Catarina, que nos deu todo esse apoio técnico. E olha só como é importante a gente ser um profissional 360 graus, né? Porque o que é que a gente pensa lá na Secretaria de Educação? No auge da pandemia, em 2021, todas as pessoas estavam mobilizadas em relação à educação e em acolher os alunos. E nós fizemos um processo totalmente inverso, porque nós entendemos que, primeiro, nós precisávamos acolher os educadores. A partir desse momento que eles estivessem fortalecidos, eles acolheriam os alunos, né? Mas quando eles estivessem bem. E foi o que a gente fez. E isso se chama inovação. Inovação não é o uso das tecnologias. Inovação é você fazer algo diferente que impacte a qualidade de vida das pessoas. Algo diferente é algo que nunca tenha existido. Isso é inovação. Né? E foi isso que a gente fez.
E deu super certo. E a gente nunca pensou que esse projeto fosse tomar essa proporção, porque ele foi criado com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos educadores. Hoje ele é um projeto muito amplo, ele tem vários guarda-chuvas. E isso só foi possível também com a participação da nossa gestora, da Carmen Raimundi, né, que ela tem essa percepção também 360 graus de uma educação que pode transformar pessoas através da inovação, né? Então, foi muito bacana esse projeto. Até há uns 30 dias atrás, nós recebemos uma premiação muito importante do Banco Itaú, né, do EducBank, onde ele foi reconhecido nacionalmente mais uma vez. Então, assim, o que é que a gente utilizou? Basicamente, nós tínhamos um serviço já na Secretaria de Saúde, que nós fizemos uma parceria, né? Auriculoterapia e yoga com uma profissional. O nutricionista escolar, né? O Regis, que é de suma importância o trabalho dele também, de acompanhamento com todos os educadores. E escutas coletivas e individuais. E a partir desse momento, através de um mapeamento socioemocional que eu fiz com todos os professores da rede e educadores, nós constatamos que os nossos educadores estavam doentes, com sintomas de ansiedade, depressão, tomando ansiolíticos, enfim. E a partir dessas práticas integrativas, mas era algo que já havia na cidade, que já era disponibilizado no posto de saúde. O que é que a gente fez? Disponibilizamos para os educadores em horário de trabalho. Então, eles têm esse momento de autocuidado. E essa foi a inovação desse projeto. Legal, legal. Uhum. É como acontece em algumas empresas, você ter o momento da ginástica laboral, você está tendo a ginástica mental ali, né? Isso! E aí a gente cria aquele elo de saúde mental, onde um cuida do outro e assim a gente pode acolher as crianças de forma mais efetiva. Bacana. Foi levado uma solução para um problema que, de repente, nem eles tinham consciência, né? De que tinha uma necessidade de tratamento, enfim, né? Porque o problema mental, ele nem sempre vem à tona e é perceptível pela pessoa da forma diferente que é um problema físico, por exemplo, né? Sim. Que você sente a dor e tal, né? O problema mental, a depender da pessoa, ele é difícil de se identificar, né? A pessoa não tem a consciência, muitas vezes, de que está precisando de um atendimento. E mesmo ela identificando internamente, talvez tenha uma barreira em busca de um profissional, de uma solução, né? Para esse incômodo que está sentindo, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Existe uma resistência também, né, Priscila? Como é que se trabalha quando existe essa resistência da própria pessoa, ela não querer se abrir ou não querer receber, não estar receptiva à ajuda externa de um profissional? Então, nós respeitamos os tempos, né, e os espaços. Por mais que a gente identifique, consiga perceber que a pessoa não está bem, nós respeitamos esse tempo. É claro que a gente pergunta, né? Como você está? Eu estou sentindo que você está um pouco retraída, está triste, tenho percebido isso durante esse tempo. Você não é assim, talvez o seu comportamento está mudando. Há algo que eu possa fazer para te ajudar? Geralmente, nessa primeira conversa, a pessoa já vai falar. Ou ela vai chorar, né? Porque ela vai externalizar aquele sentimento. E aí, esse é o momento de acolhimento, né? A partir disso, a gente já consegue identificar. Não encontro muitas resistências no meu trabalho hoje, assim, como psicóloga escolar. Muito pelo contrário. As pessoas me procuram, me chamam, preciso de uma escuta, preciso conversar, preciso de uma orientação. Mas porque nós criamos aquele elo de prevenção e autocuidado. Talvez se isso não tivesse acontecido, as pessoas talvez não tivessem essa abertura para vir falar. É uma relação que precisa de confiança também, né? Isso. A pessoa precisa se sentir confortável
confiar, né, no profissional que está ali. Com certeza. E é sempre um jardim a ser cultivado, eu digo sempre. Saúde mental é um jardim a ser cultivado. Nós precisamos regar todo dia, todo dia. E essa facilidade que você comentou agora, ela foi conquistada por conta desse processo todo do projeto? Ou desde o início você já tinha essa abertura, as pessoas já davam essa abertura para os atendimentos? Não, no início eu tive alguns desafios em relação a... Durante 10 anos, o psicólogo escolar tinha uma perspectiva de psicólogo clínico. É aquele psicólogo que tem sua salinha lá na escola, sim, que atende crianças e professores, e tá tudo certo. Esse é o trabalho dele, um trabalho essencial, né? Um trabalho essencial. Mas isso não é o papel do psicólogo escolar. Então, é como se eu tivesse que desconstruir um muro, né? Eu fui desconstruindo um papel juntamente com a parceria da UFSC. Nós fomos trazendo para os professores, para a equipe de gestão, qual é o papel do psicólogo escolar, né? Por que eu estou aqui na escola? Eu não estou mais aqui para realizar atendimentos, né? E claro que a gente vai encontrando as barreiras iniciais, mas hoje as pessoas sabem muito bem qual é o meu trabalho na escola. Certo. Né? E esse projeto do Cuidando de Quem Cuida, como tu disse, ele foi criado, elaborado ali em Vargião, né? Ganhou essa notoriedade nacional com premiações, e ele está sendo exportado, vem outros municípios buscar esse mesmo modelo para implementar nas cidades? Como é que funciona isso? Tem muitos municípios que nos perguntam, nós realizamos muitas chamadas de vídeo, reuniões. Então, tem vários municípios que sim, eles nos acessam no sentido de saber, né? Como é que ocorre o projeto, de que forma eles poderiam realizar esse projeto de acordo com a sua realidade local, né? Claro que não com o mesmo nome, porque ele já é um projeto nosso, então, mas de uma outra forma, eles se interessam muito nessa questão de cuidado socioemocional do professor e dos profissionais da educação. Uhum. Então, a ideia do Cuidando de Quem Cuida, ele é estritamente do município. Isso. O nome, sim, ele é do município, né? É um projeto criado pelo município de Vargião. Agora, de que forma essas pessoas vão realizar esse projeto lá nas suas cidades, qual vai ser o nome, aí fica a critério delas, né? A filosofia, no caso, ela pode ser copiada, né? Pode ser adaptada. Pode. E a gente quer que seja replicado, porque tudo que dá certo precisa ser replicado. Sim. Que importante seria se todas as escolas, as secretarias de educação pudessem levar essa educação socioemocional tanto para os professores quanto para os alunos e as famílias, né? Porque nós, dentro do projeto Cuidando de Quem Cuida, é como se ele fosse um guarda-chuva. Então, no ano de 2021, ele atendeu os profissionais da saúde. No ano de 2022, as crianças e as famílias. No ano de 2023, ele já vem com outra roupagem. Né? Então, a gente vai criando espaços, ambientes facilitadores do cuidado socioemocional. Ele é constante, né? Ele não é algo engessado que foi feito lá em 2020, 2021, e que a partir de agora é esse modelo e vamos seguir para sempre. Vocês estão em constante amadurecimento, né? Do que acontece dentro. Muito legal. Priscila, você dentro do projeto e dentro, claro, da sua atividade no setor da psicologia educacional, vocês fazem muitas palestras, né, para crianças, para as turmas, até de creches também, né, da educação infantil. Acredito que seja um barato conversar com a criançada. Quais são as principais dúvidas? Como é que é essa interação das crianças contigo, com a equipe? O que de inusitado eles perguntam? Então, é verdade, Jonathan, assim, na creche, né, até nós comentávamos aqui antes, né,
sobre o chá da calma, por exemplo. De que forma a gente vai trabalhar habilidades socioemocionais com crianças muito pequenas, né? Então, nós desenvolvemos um projeto lá onde eles trouxeram as mudas de chás, né? Melissa, alecrim, hortelã. E nós plantamos na creche esses chás. Depois a gente fez o chá da calma, né? A tia do lanche lá fez o chá da calma. Todos nós tomamos o chá da calma e a partir daí nós iniciamos um diálogo socioemocional. Qual foi esse diálogo, né? Falamos um pouquinho sobre as emoções, né? Quando a gente está com raiva, será que é interessante a gente conversar com alguém que de repente a gente teve um conflito com o pai, com a mãe? Não. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos tomar o chá da calma, a gente vai se acalmar e depois nós vamos conversar, né? E é interessante porque as crianças, elas sabem tudo, elas aprendem tudo, elas captam tudo. Então, não há necessidade de a gente ter uma fala muito retroativa com elas, assim, que não seja uma fala de adulto. Nós podemos falar, sim, da nossa forma e eles vão entender, né? E aí eles abrem a possibilidade para que eles tragam situações que acontecem em casa, porque as crianças, elas denunciam tudo na escola. Eu sempre digo isso. Né? Aconteceu alguma coisa lá em casa, eles vão contar. Eles não vão mentir, né? A criança não mente, né? Não mente. Prof, meus pais brigaram hoje, né? Então, eles falam, inconscientemente, eles falam, né? Eles denunciam essas situações por lá. E o nosso papel é mediar. Teve uma sala, uma turma, por exemplo, que quando eu cheguei na escola, eles falaram, ainda bem que você chegou. Porque nós precisamos ter uma conversa muito séria na nossa sala. Muito séria. Tem muitos conflitos aqui que nós precisamos resolver. E aí... Quem falou isso? A turminha do primeiro ano. Isso. Ainda bem que você chegou. Então, aí... Vamos lá ter os nossos diálogos socioemocionais. E eu sempre faço essa... conversa no sentido de que eles consigam resolver os conflitos deles. Então, não sou eu que vou resolver. Eu vou mediar, eu sou uma mediadora. Temos um problema. De que forma nós podemos, né, resolver esse problema? E aí, eles vão encontrando as soluções para os problemas. Isso. Então, é muito interessante. E, por exemplo, que tipo de problemas assim que são mais frequentes? O que eles trazem para ti? O que eles querem resolver? Bullying. Muito bullying. Bullying. O bullying está no topo, assim. Mas né? Eles sabem que aquela determinada atitude é bullying, por exemplo? Eles vêm com essa palavra já para ti? Ou... Então, nós temos o projeto Não Faça Bullying, Faça Amigos. E eu tenho tido diálogos com eles no sentido de que, desde a creche, o que é o bullying? Né? O que é o bullying? Quais são as situações que configuram o bullying? Você vai orientando, vai dando exemplos e eles vão identificando. E eles vão identificando. E aí eles falam, o Jonathan fez bullying comigo, porque ele me falou tal coisa. Isso é bullying? É bullying. Então, eles vêm perguntar, é bullying, né? É bullying. Opa, então a gente vai ter que resolver. E olha que importante isso, porque as crianças desde pequenas conseguem identificar já esses casos de violência, porque o bullying é uma violência, né? Por vezes ele é uma violência oculta, mas ele causa prejuízos emocionais significativos na saúde mental das crianças. Por quê? Porque elas podem não falar no início. Mas, você é feio, você é gordo, você é magro demais. Tanto é que isso é levado para a vida adulta, né? Isso! Né? Os problemas de autoestima, a gente tem percebido. E aí nós temos diversos casos preocupantes aí na região, envolvendo bullying, inclusive crianças que são muito agressivas, que de repente levam para a escola objetos cortantes, no sentido de se vingar. E eu sempre falo para as crianças, tudo se resolve na conversa, né?
Então, é importante que a gente identifique esses casos para que eles não se tornem maiores. Sim. A gente fala do bullying, né? Eu acho que uma tradução boa, não literal para essa questão, mas pegando, inclusive, o sentido inverso, né? O que é você não praticar o bullying? É você ter respeito, né? É você respeitar a pessoa. Você tá num momento de descontração, de fazer chacota, cara, tira o pé, vê se aquilo lá é algo saudável, né? Com Se não certeza. for, porque, como eu falei, né? Pode gerar uma pessoa complexada, Ou né? simplesmente perguntar se você gostaria que alguém fizesse aquilo contigo, né? É. Falasse aquilo, ou agisse daquela forma. Se coloca no lugar da pessoa, né? E é isso que a gente tenta Antes de fazer. antes de falar, né? Isso, e é isso que a gente tenta fazer. E despertar nessas crianças, desde lá da educação infantil, esse senso de empatia, de compaixão. Né? O que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Isso machuca. E a partir do momento que machuca, né, eu preciso rever as minhas condutas. E assim que tem dado muito certo. Né? Mas nós temos uma situação, quase 70% das nossas crianças sofrem bullying na escola. E isso é um problema. E isso acontece dentro do próprio convívio deles ali, de coleguinha para coleguinha. Mas sim. 70% elas sofrem e praticam. E praticam também, né? Sofrem e praticam. Geralmente é uma via de mão dupla ali, né? Elas não só absorvem, mas também acabam, né? Porque elas acham que aquilo é normal, né? Quando não tem esse conhecimento. Por isso também da importância, né? Do trabalho de vocês dentro do ambiente escolar, né, Pri? Com certeza. Desculpa, pode falar. E a importância dos pais sentarem e dialogarem com as crianças. Porque o que eu percebo hoje? A criança fez algo errado, certo? Vai ficar de castigo, né? Não vai utilizar o celular durante um dia. Exemplo. Tá, mas eu preciso conversar com essa criança, eu preciso entender o porquê ela fez isso, eu preciso orientar essa criança que isso não é certo. Porque se eu simplesmente colocar ela de castigo e não falar mais nada e tirar o celular, a chance de isso ocorrer novamente é grande. Então, senta com a criança, conversa, fala sobre o assunto, o porquê, o que motivou ela a fazer isso, se ela gostaria que fizessem com ela. A partir disso, ela vai ter um entendimento diferente do assunto, né? Pri, a respeito da tua profissão como professora, né? Tu mencionou ali brevemente que você hoje leciona na universidade. É para curso de psicologia? Isso, curso de psicologia. Quais são as disciplinas específicas que você dá aula hoje? Então, tem algumas disciplinas que eu tenho mais afinidade, que é a psicologia escolar, né? E a processos grupais, enfim, gosto muito da disciplina de empreendedorismo também. Então, são mais ou menos essas, mas a gente vai se adequando, né, às disciplinas disponíveis e que a gente também tenha essa afinidade, né? Eu hoje gosto mais, as áreas que eu gosto de atuar é com empreendedorismo, soft skills, planos de carreira, psicologia escolar, essa questão de inovação. A gente falou antes também brevemente sobre as soft skills e a gente foi aí mais específico no processo que aconteceu ali em Vargeu, né, com aquele projeto. Mas comenta mais, exemplifica daqui a pouco com outras opções, o que são as soft skills? Então, as soft skills, elas são habilidades e competências, né, que um profissional precisa ter para o mercado de trabalho. Por exemplo, a gente tem as hard skills, que são as competências técnicas, e as soft skills, que são as competências cognitivas, né, essas competências emocionais, essa questão de valores, que vão me diferenciar na hora, por exemplo, de uma contratação. Porque eu posso ser psicóloga e o Jonathan também, mas qual é o meu diferencial? O que é que essa empresa busca, por exemplo? Senso de voluntariado, de inovação,
olhar visionário, engajamento, proatividade. E é isso que vai me diferenciar. Sim. E todas essas soft skills, elas podem ser desenvolvidas também no ambiente escolar, quando a gente trabalha projeto de vida, plano de carreira, orientação profissional. Esse termo soft skills, tu trouxe do período que você trabalhou com RH ou isso veio lá antes mesmo na universidade, já tinha sido apresentado por você? Isso veio na universidade mesmo, né? E ela traz uma pegada de inovação, né? Ela vem, a gente estuda muito, eu principalmente estudo muito sobre a inovação. Então, essas softs aqui, hoje, por exemplo, tem escolas, colégios que têm uma matéria específica de soft skills, né? Que trabalham robótica, tecnologias, mas também trabalham essa questão de não só as hards, mas as softs, né? Sim. E essas habilidades, elas são estritamente para o mercado de trabalho, para a questão profissional, ou eu consigo encontrar soft skills na minha vida pessoal, no meu relacionamento interpessoal? Consegue, com toda certeza. E aí a gente pode citar empatia, compaixão, todas essas softs que fazem parte do teu dia a dia, né? Que são também habilidades socioemocionais. Bem. E aí existe um treinamento para isso, para a pessoa ir desenvolvendo? Como é que funciona? Isso, existe um treinamento para isso. Tem profissionais que fazem, né, que realizam o desenvolvimento de soft skills para você atuar no mercado de trabalho, que fazem um mapeamento de quais são as suas potencialidades, por exemplo. É um processo de estimulação, digamos assim, para a pessoa ir desenvolvendo essa aptidão. Senso de equipe. Por exemplo, hoje tem muitas empresas que... Vamos falar do mercado de trabalho, né? Eu saí da graduação. Quais são as soft skills que a empresa procura em um psicólogo? Ele precisa ter senso de equipe, precisa ter olhar visionário, precisa ter atenção aos detalhes. Algo que eles procuram muito hoje é a questão do voluntariado, porque aí eles conseguem perceber que essa pessoa, ela tem alguns valores, né? A questão da doação. E isso pode fazer muita diferença ali na contratação de um candidato, né? A questão da solidariedade. Que ela não está ali estritamente pelo retorno financeiro que vai receber no final do mês. Isso mesmo. Então, cada vez mais vai se falar de soft skills, justamente por quê? Por causa da cultura digital e porque nós somos nativos digitais. E a partir do momento que a gente também desenvolve as hards, que é as competências técnicas, a gente não pode esquecer das softs, né? Então, acho que é isso, né? A gente encerra o nosso último Fala Mais do ano, de 2022. Encerra com chave de ouro, com a presença da Pri aqui para compartilhar as tuas vivências, né? As tuas experiências profissionais, algumas questões particulares também. E a gente agradece, né? A gente agradece você ter aceito o convite. Eu quem agradeço, né, o convite, estar aqui conversando com vocês, falar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, da minha formação, né, do que eu gosto de fazer, do que brilha meu olho. Eu tenho uma admiração enorme por vocês, né, e já faz tempo e vocês sabem. Então, obrigada pelo convite, me sinto muito privilegiada mesmo de encerrar, né, esse podcast, dizer para as pessoas que tenham um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que 2023 venha sendo um ano de entendimento, de compaixão, de humanidade, que a gente possa deixar as nossas digitais de uma forma muito significativa no mundo, né, porque é isso que a gente precisa ser. Isso aí. Muito bem. Priscila Tobias. Muito obrigado pela presença da Priscila. Encerrando, né, como o Jefferson falou, a temporada 2022 do Fala Mais. Agora a gente vai entrar de férias. Ano que a gente volta só ano que vem agora, né? Só ano que vem. Só ano que vem. Em 2023, com algumas novidades, né? Então aguardem aí para
a partir de 2023, a segunda temporada do Fala Mais. Tô falando que nem série de Netflix aqui, esses streams da vida, né? Mas desejar para vocês também, né? E para Priscila aqui, né? E para todos os convidados que fizeram parte aí do Fala Mais ao longo de 2022. Que 2023 seja um ano de muitas realizações, muito próspero para todos, né? Muita saúde, muitas alegrias aí na vida de cada um. Um abraço, obrigado pela companhia de sempre e até o ano que vem, né? É isso aí, agora a gente vem com as nossas mensagens finais, que é: curta o vídeo, se inscreva no canal do Fala Mais. Quero ver o ano que vem, em 2023, quando a gente chegar aqui, ter muito mais pessoas já acompanhando, ter clicado no botãozinho ali de se inscrever no canal. E a gente agradece, já agradeceu a Pri, e a gente reforça o agradecimento a todos que estiveram aqui com a gente durante esse ano. Foram quase 50 pessoas entrevistadas. Entrevistadas não, né? Que a gente bateu um papo, a gente conversou. Muita experiência, dezenas de horas, né, conversadas aqui e registradas. E obrigado a vocês também que fizeram parte aí desse primeiro ano de história do Fala Mais, que seja o primeiro de muitos. Beleza, pessoal? Obrigado, feliz ano novo e até o próximo episódio.